Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Na noite de hoje, nós vamos estudar a questão 210 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec faz a seguinte pergunta: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Ou seja, Kardec está perguntando o seguinte: olha, a mulher constata ali que está grávida, né? Aí o casal fala: nossa, vamos ter uma criança. Então vamos fazer uma prece, vamos orar, pedir a Deus, né, que nos envie um espírito educado, que tenha bons sentimentos, que não tenha vícios, que seja uma pessoa de caráter nobre, né, uma pessoa já elevada, né? Porque esse seria o desejo de ter um filho já de um espírito superior, né? Então pode a pessoa, fazendo uma prece, ele atrair para o corpo um espírito dessa categoria, ao invés de um espírito inferior? Primeiro, a questão a responder é o seguinte: quando a mulher constata que está grávida, o espírito já está definido. O espírito que vai habitar aquele corpo ali, na verdade, já iniciou o processo de imantação do corpo, né? Isso acontece logo após a fecundação. Então, quando a mulher já tiver notícia da gravidez dela, o espírito já está ali habitando com ela. E não é possível, a gente sabe, tendo a doutrina espírita, que não pode, a partir do momento que um espírito é ligado a um corpo, não pode trocar, não tem como trocar um espírito de corpo, né? Esse corpo aqui tem o espírito do João, vamos tirar o João e passar para o Antônio. Isso não é possível, né? E essa questão, ela até lembra um pouco, lá no final da década de 70, quando surgiu os bebês de proveta, a inseminação artificial, um dilema, né, uma proposição que surgiu ali de pensamento, é que os pais poderiam, a partir então, como o filho é definido ali, né, na lâmina de laboratório, o espermatozoide é escolhido o óvulo, então os cientistas eles escolhem o óvulo e escolhem o espermatozoide. Então poderia, né, em tese, a pessoa que está fazendo ali a inseminação artificial, o médico responsável, também escolher as características do filho. Inclusive poderia escolher o sexo, se é menina ou menino, poderia prevenir, de alguma forma, essa criança poderia ter alguma limitação física. Não, eu quero um filho que seja homem, alto, loiro. Não, eu quero uma mulher assim, assim, assado. Ou seja, existia esse pensamento nessa época, né? Que a partir, então, da inseminação artificial iria-se poder escolher as características físicas da criança, do sexo até as demais características. Então houve esse dilema ético. E é consensuado, né, uma coisa que se estabeleceu, que não se pode fazer essa escolha do ponto de vista até da ética médica, né? Por quê? Porque senão você está fazendo uma espécie de eugenia, né, uma espécie de escolha da raça, a escolha das características que a gente consideraria mais nobre. Lá na época de Esparta, da Grécia antiga, por exemplo, quando nascia uma criança com algum defeito físico, essa criança era jogada fora, jogada no precipício para morrer. Ou seja, ela era descartada, a criança. E isso acontecia e ainda acontece até em alguns povos aqui da América do Sul.
Ou seja, quando nasce uma criança ali que ela tem algum defeito congênito, ela é levada para a mata e abandonada lá para morrer, né? Ou seja, isso é uma espécie que se chama de eugenia. Eugenia seria a escolha da melhor raça, do melhor corpo, né? Da melhor característica. E nós vimos isso aí, que isso é algo, do ponto de vista da nossa ética, da nossa moral, é algo completamente afastado. Estou fazendo um paralelo entre a escolha do corpo e o que se pretendia ali na questão que Kardec coloca, da escolha moral de um espírito elevado. Ou seja, apesar que Kardec está tratando do espírito, e eu dei o exemplo da eugenia, que é no sentido do corpo, mas em princípio, se a gente for olhar, é a mesma coisa. Porque, no fundo, o que a gente está querendo é alguém melhor, alguém que vai nos trazer do nosso conceito mais felicidade. Se a gente observar bem, né, tanto essa eugenia do ponto de vista físico do corpo, quanto a nossa pretensão de querer ter um filho de espírito mais nobre, mais elevado, é um pensamento absolutamente materialista e de visão muito curta acerca das coisas espirituais. Porque nós estamos com aquela ideia de ter um filho melhor, né? Ao invés de nos lembrarmos que a paternidade e a maternidade, na verdade, se trata de uma missão de reunir espíritos que têm algum tipo de desgaste no relacionamento, uma missão de educação daquele espírito que está renascendo, uma missão de convivência de espíritos, às vezes entre pais e filhos, entre irmãos, de espíritos que necessitam de algum reajuste, ou espíritos que trazem alguma imperfeição e que a imperfeição desse espírito vai provocar, vai fazer a minha melhoria. Quantos pais, às vezes, de filhos que têm necessidades especiais, vão trazer o seu depoimento dizendo assim, olha o quanto essa criança me fez bem, quanto ela me ensinou a amar, quanto ela me ensinou a eu me transformar, me melhorar, ser uma pessoa melhor. Ou seja, na realidade é o pensamento que todos nós deveríamos ter em relação aos nossos filhos. O quanto aquela criança pode, né, com as dificuldades dela, com as limitações dela, não estou falando da criança com necessidade especial, não, qualquer criança, porque todos nós temos as nossas necessidades. Então, a criança ali com, às vezes, um vício moral, né? Todos nós somos espíritos antigos, nós trazemos do berço os nossos vícios, os nossos erros, as nossas manias, os nossos traumas. Então, quando a criança traz isso e os pais conseguem identificar e falar assim, não, eu vou auxiliar, eu vou ajudar, eu vou fazer o meu melhor, o quanto esses pais estão crescendo enquanto pessoas. Porque ali na maternidade, na paternidade, amando, aprendendo a amar o seu inimigo, aprendendo a amar aquela pessoa que é difícil, aquela pessoa que é de difícil convivência, a pessoa que é complicada, ela traz consigo, né, do passado tanta coisa que torna a vida delas tão difícil, né? Conviver com essas pessoas, às vezes, é um desafio. Mas é um desafio que, quando bem aceito, é um crescimento, é uma felicidade. Então, quando a gente tem essa visão mais ampla, a visão espiritual, que nós, ao invés de querer escolher o espírito bonito, né, o espírito elevado, o espírito nobre, né, porque vai nos trazer uma satisfação. Da mesma forma que a gente queria, não, eu quero ter um filho bonito, saudável, né? Quantas vezes a gente escuta, às vezes uma mulher grávida, né? Chega um casal, né? Aí tá ali a gravidez, a pessoa fala, e aí, menina ou menina? Fala, não, eu não sei, o que importa é que venha com saúde.
Quantas vezes a gente já escutou essa frase, né? Não importa o sexo, o importante é vir com saúde. Olha, vamos analisar bem essa frase. Será que nós não estamos aí querendo ter um filho que precisa ser bonito? E se por acaso essa criança que vir necessitar de alguma limitação física? Se for um espírito que necessita de alguma, ali no corpo, ele tem alguma necessidade que ele precisa de reajuste, essa criança não é mais bem-vinda? Então é isso que nós precisamos aprender, no sentido de ter uma visão espiritual das coisas. A visão espiritual não é no sentido religioso, mas é no sentido de ter uma visão mais ampla, de enxergar as pessoas não pela ótica do corpo, não pela ótica da aparência, né? Mas ver as pessoas como espíritos eternos, como os espíritos que têm uma eternidade pela frente. E até pela resposta dos espíritos, quando Kardec pergunta, vou repetir a pergunta, pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito, de preferência a um inferior? Aí os espíritos vão responder, não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. E lembrando sempre, algo que a doutrina espírita sempre nos lembra, nos recomenda, os pais têm por missão, né, a educação dos seus filhos, a educação dos espíritos, ou seja, a educação como indivíduo, identificar, falar, olha, meu filho ele tem essa necessidade, ele ainda traz, né, esses erros, ele traz essas manias, eu preciso corrigir, eu preciso educar, eu preciso transformar, ou seja, todos nós estamos aqui na Terra para a nossa renovação, para a nossa transformação. E a missão dos pais, é um dever dos pais, auxiliar os filhos nessa renovação. É sob essa ótica que nós temos que ver a paternidade e a maternidade. Não a de ter filhos que a gente possa exibir para as pessoas, né? Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.